Bom dia, amigos, eu sou o Thiago ou T Blackheart. Como vocês já sabem, eu sou professor de física, tatuador e pesquisador bíblico. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer a continuação do vídeo anterior, que era Deus existe, relatividade e física quântica. No vídeo anterior a gente abordou mais a questão da relatividade, da existência de Deus, da questão da física quântica, da superposição. Então agora a gente vai tratar mais da questão dimensional nesse vídeo, como seriam as questões de espaço, as dimensões de espaço. Para esclarecer, no nosso universo existem 3 dimensões básicas de espaço, que é o comprimento, largura e altura. 3 dimensões. O tempo é considerado uma 4ª dimensão, mas para deixar mais simples aqui, vamos entender apenas as dimensões básicas espaciais, comprimento, largura e altura. Bom, é muito claro em toda a escritura que Deus, só arrumar aqui o cronômetro, que Deus é um ser espiritual, certo? Ele é um espírito, como diz na escritura, de uma forma que a gente possa entender, E Jesus, o Messias, também é um espírito, que tomou forma humana, Ele era um ser espiritual. Aqui eu vou mostrar aqui em João, fala que ele era a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, e tomou forma física, se transformou em uma pessoa. Como é que seriam as questões dimensionais para um ser assim, que não tem forma, que não obedece leis da física, que não está compreendido no espaço? João 1, por exemplo, diz assim, tem algumas pessoas, alguns pesquisadores que entendem de uma forma diferente, mas é bastante claro que o Messias existia antes, como uma forma espiritual. Olha só. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vou pular aqui para João 14 logo. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João diz que o Messias, Yahushua, Jesus, ou qualquer nome que vocês queiram adotar, mas o Messias, que ele é o Verbo de Deus. Ele era o Verbo e no início era o Verbo, só existia o Verbo. Então, o verbo é o quê? A palavra, é uma coisa abstrata, não é física, não é material, é uma coisa abstrata, que não dá para se tocar. Não tem forma, não tem espaço, não tem dimensões. Então, no início, só existia o verbo, só existia o abstrato, não existia nada físico. E aí, o verbo, que é Jesus, se tornou carne. Eu vou depois deixar o link aqui do vídeo, sobre a ceia que eu fiz, quando ele fala para comer e partilhar do corpo dele. Porque o corpo dele é a própria palavra de Deus materializada. Em João 14 fala o quê? E o verbo se fez carne. Ou seja, e esse abstrato, a palavra de Deus, que é uma coisa abstrata, se materializou em um corpo físico de uma pessoa, se transformou em físico. E tanto que Jesus, o Messias, ele era uma pessoa comum, como nós, totalmente comum. Não tinha nenhuma regalia, nenhum poder mágico, era tudo questão de fé. Então, nessa questão espacial, nós vemos que no nosso universo possui 3 dimensões básicas que nós conseguimos ver e conseguimos utilizá-la, conseguimos utilizar a altura, largura e o comprimento. E aí eu vou botar aqui uma teoria do elétron, mudando de camada. Olha só. O elétron, que é aquela partícula que está lá em torno do núcleo do átomo, ele tem camadas, tem várias camadas eletrônicas ali que ele muda, que ele vai lá para cima, mais para baixo. E esse elétron, ele tem uma energia quantizada. Na física quântica a gente vê isso, que a energia desse elétron é exata em cada valor de camada. Para estar na primeira camada ele precisa de uma quantidade, na segunda camada tem que ter uma outra, na terceira uma outra. Ele nunca pode ter uma energia fracionada, uma meia energia. Então tá a primeira camada, a segunda camada. Ele não pode ter a energia de estar aqui no meio das camadas. Ele nunca existe no meio das camadas. O elétron sempre está ou em uma camada ou na outra. Então ele não pode estar no meio das 2 camadas.
ele sempre tem uma energia de uma ou da outra. Vou mostrar aqui, vou ver se dá para vocês enxergarem aí, né? Uma imagem aqui do livro de física, por exemplo, ó. Tem aqui um elétron passando de uma camada para outra, certo? Vou tentar botar uma imagem aqui no vídeo também, para vocês verem melhorzinho essa imagem do elétron. E aí, o elétron, quando passa de uma camada para outra, ele nunca atravessa no meio, ele não existe nesse meio. Ele só existe na primeira ou na segunda. Como esse elétron passa da primeira para a segunda camada? Então, ele nunca está aqui no meio. Ele atravessa de uma para outra sem passar pelo meio. Ele não passa pelo meio. Como é que pode ser isso? Ele desaparece de uma e aparece na outra. E aí veio uma teoria, né, de que o elétron se utiliza de uma quarta dimensão espacial para atravessar da primeira para a segunda. E como nós não vemos essa quarta dimensão, porque nós só temos 3, e a gente não vê ele passando por ela. Então a gente vê como se desaparecesse e aparecesse. Uma coisa bem similar a isso, né, para fazer um paradoxo, é uma teoriazinha, né, só hipotética, uma historinha, né, para tentar ilustrar como é que seria um ser de 3 dimensões ver outro ser de 2 dimensões. Olha só, uma questão hipotética. Existe um planeta hipotético, né, num universo que só tem 2 dimensões. Só existe o comprimento e a largura. Não existe a terceira, que é a altura. Então só tem 2 dimensões, comprimento e largura. Para frente e para trás, para um lado e para o outro. Não existe para cima e para baixo. O que aconteceria? Se nós que temos 3 dimensões, temos dimensões a mais do que eles, fôssemos para esse planeta, o que aconteceria? Quando a gente pisasse nesse planeta, na hora que a gente pisasse, o que eles veriam? Eles não veriam nossa altura, eles não veriam nosso corpo, eles só veriam o quê? A sola dos nossos pés. Só iam ver a parte de baixo do nosso pé. Por quê? Porque eles só veem o comprimento e a largura, eles não vêm para cima. Então quando a gente pisasse nesse planeta, eles veriam 2 bolas, vamos dizer assim, né? Seriam os 2 pés, 2 partes de baixo do pé. E aí, quando nós andássemos nesse planeta, nós iríamos levantar o pé, botar na frente, levantar o outro, botar na frente. Então, nós utilizamos uma terceira dimensão para andar. Eles têm comprimento, largura, e nós também temos a terceira, que é a altura. Quando a gente anda, a gente levanta o pé. Então a gente usa a terceira dimensão, que é a altura. E eles não veem essa dimensão. Quando a gente levanta o pé e bota na frente, para eles, a gente desaparece e aparece. Por quê? Porque eles não conseguem ver a terceira dimensão que a gente usa para andar. Então a gente desaparece daqui e aparece aqui. Só que na realidade a gente levantou o pé e botou aqui. Levantou o outro e botou aqui. Mas eles só veem o quê? A sola do pé aqui, depois a sola do pé aqui. Porque eles não veem a altura. Então, similar a isso, é o elétron passando de uma camada para outra. Nós não vemos ele passando no meio. Nós só vemos ele desaparecer de uma e aparecer na outra. Então, levam-se a uma conclusão teórica de que o elétron se utiliza de uma quarta dimensão espacial. Se nós fôssemos nesse planeta aí, por exemplo, nós olharíamos lá de cima para ele, porque nós temos uma dimensão a mais, e poderíamos ver o planeta inteiro de uma só vez. A gente poderia ver todas as pessoas do planeta de uma vez só. Eu vou colocar aí um vídeo agora, que é daquele mesmo desenhozinho que eu botei no passado, que é o Dr. Quantum visita a Planolândia, que é essa teoria similar ao que eu falei aqui agora, né? Hipotética, de que vai no mundo que só tem 2 dimensões. Reparem bem no vídeo o que ele vai falar, né? Ele vai explicar muito bem isso aqui que eu acabei de falar, né? Provavelmente vai explicar até melhor do que eu acabei de dizer aqui pra vocês. Então, vocês estão aí, quando terminar o vídeo eu vou comentar mais uma coisinha. Dr. Quântico visita a Planolândia. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita.
Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tenha medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Ah, tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Ah, bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você... Na terceira dimensão... Eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Pois bem, amigos, voltamos aqui. E vocês viram aí no vídeo do Dr. Quantum que ele, por ser um ser que tem dimensões a mais, ou seja, tem uma terceira dimensão, que é a altura, ele conseguia ver todo o mundo da Planolândia de uma vez só. Conseguia ver todas as pessoas de uma vez só, porque ele estava numa dimensão a mais. Então, similar a isso, é a existência de Deus. Deus, mais do que ter uma dimensão a mais, ele não tem dimensão nenhuma, não está preso a nenhum padrão dimensional. Então ele pode estar no nosso aqui universo e ver todo o universo de uma vez só. Ver todas as pessoas do mesmo tempo. Por quê? Ele não está preso a padrões dimensionais.
Então ele é onisciente, ele vê tudo de uma só vez. Por quê? Por não estar preso a dimensões. Então ele não tem tamanho. Isso faz muito sentido. Ele pode ser do tamanho de um átomo e pode ser ao mesmo tempo do tamanho do universo todo. Porque não tem dimensões, não tem tamanho, não tem comprimento, não tem altura, não tem largura. Então é similar a isso, seria a existência de um ser assim, adimensional. Então você vê lá no vídeo que o Dr. Quantum, por exemplo, conversa lá com um círculozinho, né? Que é um habitante lá desse local. E o círculo não consegue ver ele, não consegue ver quem está falando com ele. E aí, o círculo até pergunta para ele, você é Deus? Você é um fantasma? Ali eles estavam tentando fazer um paradoxo, uma similaridade com a questão da existência de Deus. Que seria o quê? Um ser adimensional. Um ser que não tem dimensões. Então ele pode se comunicar conosco, nós não conseguimos ver ele. A sua existência física, tentando chegar próximo assim, né, do que a gente possa entender, seria similar a uma luz, né? Apesar que a luz está sujeita a dimensões de espaço e está sujeita às leis da física. Mas tentando chegar mais próximo possível, seria algo similar à luz, né? Que não tem exatamente uma forma, né? Que não é tocável, que não é palpável, né? E assim, é o mais próximo que dá para tentar imaginar, né? Não tem um tamanho exato e tal, né? Apesar que a luz obedece padrões físicos. E Deus não obedece nenhum padrão físico. Então, você observa que se torna claro que um ser que não possui tempo nem espaço, é bem plausível que esse ser seja onisciente e onipresente, fisicamente falando, né? Como no estado da superposição, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como a questão dimensional, dele poder ver tudo de uma só vez. Então, vou terminar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande, até porque ficou um pouco extenso aí o plano da Planolândia, né? Mas agora complementando esse primeiro vídeo com esse segundo vídeo, você vai observar que é muito cientificamente lógico que exista um ser, né? Um ser onisciente, onipotente. Um ser que esteja antes do universo. Um ser que esteja capaz de criar o universo, já que o universo é físico e depende de início e fim, depende de tempo e de espaço. Então é plausível, sim, que exista um ser que não dependa de tempo nem de espaço. E aí não vou prender as pessoas a dizer que é um Deus ou Deus, né? Tipo, Deus é um termo, né? Seja aplicável, algumas pessoas aplicam esse termo a um ser, criatura, um ser. Os índios aplicarem isso à natureza, ou até mesmo ateus, né? Aplicarem isso à sorte, né? Por exemplo, algumas certas linhagens de ateus, né, que não acreditam num ser, né, num ser que cria e tal, né, acreditam que tudo aconteceu por coincidência. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco de astronomia. E vocês vão ver na astronomia que os fatores que possibilitam existir a vida na Terra são muitos, né? Tipo assim, precisam-se de muitos fatores unidos para poder fazer a vida existir na Terra. Muitos mesmo. E se um desses fatores não fosse verídico, não acontecesse mesmo, não teria como ter a vida na Terra. Tem que ser uma união de todos para que tenha vida na Terra. É assim, é como se fosse uma coincidência absurda. Não tem como. É uma pessoa ganhasse na loteria todos os meses do ano. Uma coisa similar a isso, entendeu? Então é uma coincidência muito grande. E, por exemplo, alguns ateus dizem que esse tipo de coisa, a existência da vida na Terra, tal, a posição da Terra, depois eu vou falar no outro vídeo. Tudo isso é uma questão de coincidência, foi tudo uma sorte, tudo uma coincidência mesmo, né? E aí, o que acontece? Eles têm que ter uma fé, entendeu? O ateu tem que ter uma fé numa coincidência. Por quê? É tanta coincidência, mas tanta, que tem que existir um Deus da coincidência. Entendeu? A coincidência, a sorte, a aleatoriedade tem que ser uma espécie de Deus. Porque é muita, não tem como ser apenas, tipo, sem nenhum controle. Foi uma coisa pré-determinada. Eu vou mostrar no vídeo sobre astronomia, que será o próximo, tá certo? Então, abraço aí para vocês, amigos, que assistiram o vídeo, se puderem dar um like. Mandar um abraço também para os meus alunos, né, que
me deram a dica aqui de editar os vídeos, né, e tal, né, o Gabriel e o Bruno, valeu aí. Né, eu não estava querendo editar os vídeos para deixar eles da forma mais simples possível. Mas como fica mais prático, né, para botar outros vídeos dentro dele e tal, então eu vou começar a editar aí, seguindo o conselho dos meus alunos, viu? Então um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo. Até mais, paz!